Vamos falar sobre saúde. Olha só, dados do Ministério da Saúde revelam que a Bahia está entre os 3 estados brasileiros com maior percentual de internações por doenças do aparelho digestivo, que são responsáveis por 40 mortes para cada 100 mil habitantes em território baiano. Doenças que são diagnosticadas em 40% dos 417 municípios do estado. A gente conversa mais sobre as patologias do sistema digestivo agora com a presidente da Sociedade de Gastroenterologia da Bahia, a médica gastroenterologista e hepatologista Louriane Cavalcante. Um prazer recebê-la, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutora Louriane. Bom dia, o prazer é todo meu. Primeiro, deixa eu te perguntar, são dados do Ministério da Saúde que revelam a Bahia entre os estados com maiores taxas de internações por doenças do aparelho digestivo. Quais fatores, na sua avaliação, que seriam os principais, digamos, impulsionadores desse cenário, que é um cenário preocupante, não? Sim, certamente. E olha que esse dado ainda está associado às doenças notificadas, né? Então nós podemos ter um número muito maior. Por causa das subnotificações, né? Casos Perfeito. Que não são notificados. Isso, aí nós temos o viés para os internamentos, né? Todas as doenças do aparelho digestivo nós podemos associar a causas principalmente relacionadas aos hábitos de vida das pessoas, né? Obviamente que nós temos quadros genéticos, autoimunes, mas eles não configuram a maioria. Então, tanto as doenças do esôfago, estômago, intestino, que aí levam a grande proporção aí desses números, né? Os cânceres, as doenças hepáticas, a maioria delas estão associadas a hábitos. Pois é, hábitos que certamente não são os ideais, e eu vejo aqui que as doenças digestivas, elas afetam desproporcionalmente os homens, e tem essa associação com hábitos alimentares, consumo de álcool. Existiria alguma abordagem específica que, digamos, estaria sendo adotada para promover mudanças de comportamento, reduzir esses fatores de risco nessas populações? Olha, o trabalho ele é constante, né? Independente do tipo da doença que nós estamos falando, né, especificamente do aparelho digestivo, a prevenção sempre é o mais interessante. Então, estimular as pessoas sempre a ter hábitos de vida mais saudáveis, saírem do sedentarismo, diminuir consumo de álcool, consumo de cigarro, né, o tabagismo, normalmente são as ações que nós promovemos, não só a gastroenterologia, mas a cardiologia, endocrinologia, todas as áreas de saúde, visando melhorar ou orientar as pessoas em relação a isso. Mas nenhum programa específico, né, ele é feito nessa intenção. Nós habitualmente temos alguns tipos de ações e de campanhas que são um pouco mais direcionadas, como em março passado, a orientação, conscientização e ações de prevenção a câncer de intestino, né? Então, a gente tem essa orientação específica que vai atingir os hábitos alimentares. Agora, em maio, nós vamos falar de doenças inflamatórias intestinais, que nós também vamos pegar um pouco em relação a isso. Em julho, vamos falar de hepatites, né? Mas durante todo o ano a ação é de prevenção e conscientização de toda a população a despeito da doença ser focada no aparelho digestivo. A senhora falou em doenças inflamatórias, hepatites, tem os cânceres, as neoplasias. Quais outras doenças do aparelho digestivo costumam se destacar mais como problemas de saúde pública aqui na Bahia, né? Isso. O câncer de intestino, eu vou dizer que talvez não seja só, obviamente, da Bahia, do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Nós temos uma estimativa de mais de 40 mil pessoas que podem falecer associadas ao câncer de intestino. E é uma patologia que nós podemos prevenir. Hoje, fazendo exames de triagem, né, principalmente a colonoscopia, nós podemos identificar lesões
que em 10, 15 anos elas evoluiriam para um câncer e, nesse momento precoce, retirar essas lesões e mudar todo o histórico da vida das pessoas. Esse é um ponto que nós temos debatido e tendo ações um pouco mais eficazes, né, não só aqui na Bahia, mas em locais onde esse exame da colonoscopia, a triagem, ela é difícil de chegar, né? Junto com a Sociedade de Endoscopia e Coloproctologia, o ano passado nós fizemos uma ação em Cairu, né? E esse ano nós fomos para o Baixo Amazonas, locais que são muito difíceis das pessoas, especialmente com mais de 45, 50 anos, acessarem esses exames, né? Então esse talvez seja um ponto inicial de destaque dessas patologias com grande repercussão. E é importante destacar que no caso do câncer de intestino é um tipo de câncer que se desenvolve num ritmo muito lento, não é? Ou seja, perfeitamente prevenível, uma vez que faça-se o exame na época correta e que é recomendado, é o caso da colonoscopia, não é verdade? A partir Perfeito. de que idade, doutora Loriane? Olha, a recomendação ela acontece a partir dos 50 anos de idade. As sociedades mundiais têm observado que cada vez mais precocemente essas lesões e o câncer do intestino, ele tem aparecido, então já existe uma recomendação hoje a partir dos 45 anos, né? Sendo que se existe um caso na família de câncer de intestino em idade mais precoce, os familiares de primeiro grau, né, pai, mãe, irmãos, filhos, eles precisam ser rastreados, inclusive, mais precocemente. Mas a título de população, a partir de 45, 50 anos de idade, é recomendado. Bom dia, doutora. Aqui falando Ernesto, a gente tem uma tradição nossa, muito nossa, uma característica muito nossa de automedicação, uma característica perigosa, inclusive. Mas, sobretudo, nas doenças do trato intestinal, ainda tem a coisa da medicina popular, as combinações que se fazem, inclusive muito uso de chá. Eu estou não me digeriu bem, vou tomar um chazinho de boldo, e tem 1000 chás e preparados que se fazem em casa, que não sei quem ensinou, etc. Essas coisas funcionam ou trazem algum perigo para o tratamento de doenças no estômago, por exemplo? Olha só, você entrou aí na minha área de expertise direta, que são as doenças hepáticas, né? Olha, obviamente que nós respeitamos as questões culturais, né? Aquele tratamento mais tradicional que talvez venha muito mais com o acolhimento das pessoas. Mas o que nós temos observado nos últimos anos, muito mais relacionado ao metabolismo hepático, são hepatites relacionadas à automedicação e especificamente a chás, né? Então, às vezes, no uso esporádico, o uso de chás e desses preparados, aí se for uma coisa numa dose muito pequena e esporádica, obviamente não vai fazer mal. Mas a gente tem um costume ocidental que é aumentar a concentração das coisas, né, e aumentar a dose. Então, é fácil encontrarmos alguém que substitui a água por um preparado de chás, né, e que combina também chás com medicações já de uso contínuo. Então, nesse sentido aí, nós temos observado alterações hepáticas cada vez mais frequentes, algumas que, suspendendo esses usos, elas vão melhorar, mas outras que podem chegar ao ponto de insuficiência hepática, inclusive com necessidade de transplante hepático, né? E aí tem uma situação que não é apenas a automedicação, mas alguns profissionais também que acabam prescrevendo alguns tipos de fitoterápicos, alguns tipos de substâncias, sem tanto critério, obviamente que não são todos, e que acabam levando a consequências muito complicadas. Mas né? Os tratamentos à base de fitoterápicos e de chás, eles também podem ajudar, desde que prescritos com boa técnica, prescritos corretamente, ou a senhora acha que pode, no máximo, não fazer mal? Podem ajudar a questão de não...
A questão de não fazer mal é que é o grande erro, né? Porque eles podem sim fazer mal, podem inclusive alterar a ação de medicamentos de pressão, anticoagulantes, então podem sim fazer mal. Essa é a grande questão, aquela máxima, né? Se bem não faz, mal também não vai fazer, isso daí é que não funciona. É arriscado, né? Mas eu não posso colocar todos os profissionais que trabalham com essas técnicas, todo mundo no mesmo patamar, né? Existem alguns profissionais que vão ter alguma evidência para poder prescrever, mas na grande maioria das vezes, a minha recomendação e da Sociedade de Gastro e Hepatologia é que evitemos essas medicações. A senhora falou já dos hábitos, da necessidade de combater o sedentarismo, etc. Agora, a alimentação, né? A gente viu, repercutiu bastante aí recentemente o ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, falar sobre o problema que ele está enfrentando de um câncer no esôfago, né? Câncer do esôfago, do aparelho digestivo, de uma forma geral, e principalmente no intestino, tem muito a ver com a alimentação. Carne vermelha nunca é demais a gente lembrar, ela é uma vilã, principalmente se combinada com a dieta pobre em fibras. Perfeito, é isso mesmo. O câncer de esôfago, nós temos uma série de fatores de risco, né, especialmente tabagismo, hábitos também alimentares. No sul, especificamente, nós temos as bebidas muito quentes, né, como o chimarrão. E aqui eu vou chamar a atenção de uma outra situação, que é a doença de Chagas, né, que ela não é uma causa direta de câncer de esôfago, mas pode aumentar a chance, porque o indivíduo pode ter uma alteração que faz o megaesôfago. E aí, com o tempo, né, aquela dificuldade de deglutir alimentos, com o tempo, isso daí pode aumentar a chance de câncer de esôfago. Câncer do aparelho digestivo em geral, especialmente do intestino, que nós estávamos falando, já existe uma relação muito clara com alimentos processados e carne vermelha, né? Pessoas que consomem carne vermelha mais de 500 gramas em média, né, por semana, elas têm essa associação com maior chance de câncer de intestino. Obesidade, né, e todos os seus hábitos alimentares disfuncionais que estão associados também, né, e álcool e cigarro. E mais de 500 gramas de carne vermelha por semana não é incomum encontrar na mesa do brasileiro em geral, na verdade, porque o consumo Exatamente. de carne é muito grande. É importante a gente tocar nesse ponto porque as doenças do trato intestinal, principalmente, como a gente comentou mais cedo, são doenças que demoram um pouco mais para evoluir, não é verdade? Agora, esses casos de doenças, e colocando a Bahia aí como um dos estados que mais incidem, né, esse tipo de doença, isso historicamente sempre foi detectável, doutora Loriane, ou de fato esse aumento está associado aos hábitos de vida, às alimentações nem sempre adequadas? Tem esse fator que certamente contribui, né, para esse aumento. Sim, certamente. Aí eu acho que o número aumentado, ele vem com uma série de fatores. Primeiro que nós diagnosticamos um pouco melhor, né, ao longo do tempo, as técnicas de diagnóstico, elas vão ficando cada vez mais eficazes. E o outro ponto é que os hábitos de vida mudaram, né? Todas as doenças do aparelho digestivo, e aí eu coloco desde uma úlcera ou câncer gástrico associado a Helicobacter pylori, né? O câncer de intestino, a doença gordurosa do fígado também, todas elas têm habitualmente associação com hábitos de vida, que são hábitos alimentares pouco saudáveis, obesidade, diabetes, né, sedentarismo, e também tem uma relação com as condições sanitárias das pessoas, né? Então, ao longo do tempo, nós percebemos que nós temos mais diagnósticos, nós temos pessoas cada vez mais jovens,
né, com situações mais complexas, porque aqui nós podemos falar de incidência de doença do refluxo, de gastrites, pancreatites, que esses daí nem chegam muitas vezes ao hospital, mas o câncer de estômago, câncer de intestino, câncer de pâncreas, né, as causas associadas à insuficiência hepática, que é a cirrose e todas as suas complicações, levando à indicação de transplante, muitos pacientes já com câncer de fígado, todos esses têm a ver com hábitos de vida, né, e normalmente nós observamos que as pessoas cada vez mais jovens, elas estão nessas situações mais complexas e que nem sempre nós conseguimos fazer um tratamento de cura, um tratamento eficaz. Para a gente encerrar, doutora Loriane, a senhora destacou a importância da implementação de medidas de prevenção, na promoção à saúde também, para reduzir a incidência dessas doenças, a própria mortalidade por doenças digestivas. Só para reforçar, que medidas de prevenção, de promoção à saúde seriam as mais adequadas? Vamos começar então pelas condições sanitárias, né? Água, com fontes de água de boa qualidade, né? Esgoto para todo mundo. Então são coisas básicas que a gente ainda precisa reforçar, né? Medidas de higiene, como lavar as mãos, e aí eu estou falando de questões infecciosas até o H. pylori. E, especialmente, se for para destacar um ponto principal, tratar do hábito, alimentação saudável, né? Evitar o sedentarismo, obesidade, a gente precisa sempre reforçar, né? Então, esses hábitos de vida saudável que eles vão servir não só para as doenças do aparelho digestivo, mas para todas as outras, eles precisam ser reforçados. E aí, já pegando o gancho, diminuir tabagismo, consumo de álcool também com moderação e também evitar o excesso de chás, né, e essas outras suplementações aí que habitualmente a gente tem essa automedicação. Doutora Loriane Cavalcante, médica gastroenterologista, também hepatologista, presidente da Sociedade de Gastroenterologia da Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Bom dia, obrigada, até a próxima. Agora 12 minutos para as 8 na Tarde FM.